Gestora sem agenda vira agenda dos outros, de todo mundo, menos dela. É sobre isso que nós vamos falar neste encontro. Se você ainda não é seguidora deste canal, vai lá, clica na inscrição, se inscreve, clica no joinha, clica no sininho para você receber notificações de mais assuntos sobre gestão e liderança feminina aqui no meu canal. Amadas, eu vejo todos os dias mulheres gestoras, inclusive empresárias, que não têm agenda. Como você consegue andar sem agenda? E o mais importante de tudo isso, além de você ter uma agenda, você não conseguir seguir os passos que precisam ter na sua agenda para uma semana de excelência e uma semana produtiva. Eu sei que muitas gestoras que chegam até mim se questionam, tá, Miriam? Eu tenho uma agenda, mas eu não sei o que exatamente colocar nessa agenda. Lá no meu curso de Strava, eu dou passo a passo do que você precisa ter na sua agenda de segunda a sexta, com todas as ações estratégicas do que fazer com o time. Lembrando que na sua agenda, a distribuição das suas atividades, elas precisam ter uma distribuição de 70% das suas ações e atividades voltadas à gestão e apenas 30% das atividades na sua agenda, o seu tempo de agenda, 30% no operacional. O que acontece quando você está se sentindo improdutiva, exausta, esgotada? É porque isso está invertido. 30% da sua agenda está na gestão e 70% está no operacional. Então aí você vai ter aquela sensação de apagar incêndio, tiro, porrada e bomba de problemas o dia todo, certo? E tem mais. Eu recebo muitas mulheres nas mentorias que têm alguns sintomas de insônia, excesso de ansiedade, excesso de peso, depressão. Algumas até alegam que tem TDAH, até com um laudo dizendo que tem TDAH. Mas quando eu vou ver e analisar a produtividade, a rotina dessa gestora, eu não tenho competência para dizer se você tem ou não TDAH. Você tem que se consultar, buscar um médico especializado sobre isso. Mas entender também, antes de ir para o seu médico, entender como que está a rotina da senhora, né? Se a senhora tem tempo para começar as coisas, tempo para finalizar, se você tem uma programação planejada e organizada que coloque também dentro da sua rotina o tempo de respirar, o tempo de descansar, o tempo de se desconectar do trabalho, o tempo de ficar somente com seu filho e seu marido, certo? Então, tome cuidado com os laudos que entregam a você sem análise completa do seu dia, desde o momento que você acorda até o dia, até o horário que você vai dormir. Então, eu volto a dizer, a gestora que não tem uma agenda, não segue com disciplina essa agenda, vira agenda de todas as pessoas. E aí você não consegue cuidar de você, você não consegue pensar em ações e processos, estratégias dentro da sua rotina, ok? Lá em Eclesiastes 3 e 4 fala duas coisas muito importantes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E em Eclesiastes 4 fala a importância da desfrutar daquilo que Deus nos deu dentro do nosso tempo, certo? Então, procure lá, depois você vai ler com calma que nós vamos falar sobre a sua rotina. E dentro do Destrave, a gente fala claramente sobre gestão de tempo e o que deve conter na sua agenda. E aqui eu vou te dar 3 coisas importantes que que deve estar na sua agenda como gestora, como empresária, tá? Na sua agenda profissional, ok? Então, na sua agenda profissional, você não vai separar, tá? Deixando uma aspas aqui, você não vai separar ter uma agenda para a profissão e uma agenda para a vida pessoal. O ideal é que você tenha uma única agenda e que dentro desta agenda você faça a administração da sua vida pessoal e da sua vida profissional. E o que você vai colocar na sua agenda na área profissional, ok? Então vamos lá. Sua agenda e que não seja de papel, pelo amor de Deus, tá repreendido isso aí, hein? A agenda de papel serve só para tacar fogo, ela não é funcional. Ela não te traz um panorama de todas as ações estratégicas que você precisa ter ao longo da semana, ao longo dos 15 dias. Então, se você tem agenda de papel, taca fogo nesse negócio, pelo amor de Deus, tá?
A agenda que eu sempre sugiro para as minhas gestoras é a agenda Google, onde você consegue colocar tudo, exatamente tudo da sua vida nessa agenda. Se não for possível a agenda Google, que pelo menos no seu trabalho você tenha uma agenda, uma planilha em forma de agenda, tá? Pode ser Outlook, o que der eletronicamente, mas saia do papel. Se dentro da empresa, se você é gerente de vendas e não tem como você misturar a agenda Google, colocar todas as atribuições do trabalho ali junto com a sua pessoal, então que você tenha uma agenda das 8 às 18 profissional numa planilha, onde está lá o horário das 8 às 18 e segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, se for o caso, ok? Mas, por favor, faça isso por você. Saia do papel. Vai ser difícil? É claro que é. Eu tenho uma gestora em que eu mentoro lá no Destrave, no curso, e eu também faço mentorias individuais dentro da empresa com ela. Ela levou 1 mês para conseguir desconectar do hábito da agenda do papel. Ela não te traz estratégia, certo? Então, vamos falar de coisas importantes que você precisa ter na sua agenda como gestora. Separação de 3 blocos de fatores importantes que você precisa para programar, planejar a sua agenda. O primeiro bloco é fator prioridade. São atividades que são prioritárias na agenda de uma gestora. E o que são prioridades? São todas as atividades que precisam ter data e hora para acontecer. Toda semana ela se repete. Planejamento com o time, aquecimento com o time, reunião de boas práticas, treinamento que você dá, feedback. Lembrando que talvez você não tenha o costume ou não saiba fazer. Lá no meu curso Destrave Sua Gestão, que é um curso exclusivo para gestoras, eu entro em cada camada dessa dentro da gestão e eu ensino as gestoras sobre planejamento, reuniões, sobre como dar treinamento para o time, como dar feedback para as pessoas dentro de processo que você vai aplicar no time. Aqui eu estou te dando o norte do que você tem que ter, ok? Claro que no curso é muito mais profundo. Então, você vai colocar essas atividades que são essenciais acontecer ao longo da semana. Faça chuva, faça sol, pode cair tempestade, cair neve, você precisa executar. Colocar um bloco de tempo na sua agenda para fazer todas essas atividades, tá? Aí, a segunda coisa importante é a importância. Atividades importantes. As atividades que são prioritárias, elas acontecem toda semana, ou algumas atividades acontecem a cada 15 dias, ou tem atividades que vão acontecer uma vez por mês. O fator tem que acontecer com constância, com data e hora marcada. Se você faz uma reunião de aquecimento com o seu time toda semana, toda segunda-feira às 8 horas da manhã, precisa estar registrado na sua agenda todas as segundas-feiras, 8 da manhã. Ah, mas meu diretor me chamou para fazer uma reunião. Então, você vai sentar com o seu diretor, mostrar que você tem atividades que são prioritárias, porque essas são atividades que geram venda, estimulam a produtividade das pessoas, dos vendedores, para que você consiga alimentar a performance deles, dar direção e fazer a coisa acontecer no departamento, ok? São atividades que você vai precisar fazer toda semana, que tem que ter hora marcada, um cronograma certinho. Já atividades importantes são as atividades que você planejou para fazer na semana que vem, não acontece toda semana, mas elas precisam ser realizadas. Normalmente são atividades operacionais ou atividades que saem do teu planejamento, mas que são importantes. Por exemplo, aconteceu nessa semana um fato dentro do seu time comercial, aconteceu uma briga e você vai precisar chamar as 2 pessoas envolvidas para essa reunião. Não acontece toda semana, então você vai conversar na semana que vem com as 2 pessoas envolvidas. É uma atividade de extrema importância. Você vai organizar um dia e um horário para aquilo acontecer, vai envolver as pessoas, mas elas não acontecem toda semana. Então, naquela semana, aquela atividade vai ser tua prioridade, mas ela não vai acontecer toda semana, então ela é uma atividade importante, tá? Então, por exemplo, feedback é uma atividade de extrema prioridade, tem que acontecer toda semana, lembrando que feedback não é evento, feedback tem que acontecer toda semana com o seu time, não importa a quantidade de pessoas que você tenha no time. Se você tem uma quantidade de pessoas que humanamente acaba sendo impossível dar feedback individual toda semana,
está na hora de você ter supervisoras. E não precisa pensar em investimento ou custo de contratação. É calcular hora homem trabalho dentro da sua agenda e você vai ver que essa falta de feedback toda semana já está gerando um custo de improdutividade, de erros e retrabalhos que está acontecendo lá no time, lá na ponta, lá na frente, tá? Então, nós falamos aqui do que ter na sua agenda, atividades prioritárias, atividades importantes da gestão e nós temos atividade de terceiro nível, que são as atividades de emergência. Não tem como você planejar, não tem como você adivinhar quando vai acontecer. Então, a agenda da gestora precisa ter espaços de tempos estratégicos para receber demandas que estão fora do planejamento. Vou dar um exemplo. Um exemplo da manicure. Você vai na manicure, não vai? Vai na cabeleireira também. Então, você vai na manicure e se você olhar a agenda da manicure, está assim, das 8 às 9, cliente 1. Das 9 às 10, cliente 2. Das 10 às 11, cliente 3. Está errado, porque se uma cliente atrasar, todas as outras atrasam. Então, você vai ver que muitas manicures trabalham de forma estratégica e organizada. Das 8 às 9, das 8 às 8h45, cliente 1. Aí às 9 a próxima cliente, das 9 às 9h40, sempre dando um espaço de tempo. Por quê? Se a primeira atrasar, tem um espaço de tempo de fôlego para a manicure atender a cliente sem atrasar as outras. Mesmo assim acontece, né? Se a manicure não se posiciona, a gestora dessa empresa não se posiciona, não deixa isso bem alinhado com a cliente, que não há tolerância, se atrasar vai ficar sem atendimento, né? A falta de planejamento do outro não pode ser a sua emergência, viu, gestora? E acontece muito isso, de pessoas chegarem na sua mesa com demandas urgentes, demandas atrasadas, ou você fazer solicitações e não te atender e depois voltar já com atraso, isso acaba virando uma urgência para você resolver. E aí eu sempre falo para gestoras, analise todas as emergências que chegam até você e faça o exercício do PCA que eu dou na plataforma, analise a causa. Analise a causa dessas urgências, tá? Então, para a gente encerrar essa aula rápida, na sua agenda, a agenda de excelência da gestora precisa ter atividades prioritárias, precisa ter atividades importantes e um espaço de tempo estratégico para você conseguir driblar as emergências e mesmo assim eu convido você a analisar todas as emergências. Lembrando que eu estou falando aqui da agenda profissional, dentro da sua rotina de trabalho, ok? Porque ainda tem a agenda pessoal que você precisa organizar. Saber delegar, saber direcionar, saber ser estratégica é deixar de ser a mãe dessas pessoas que você gerencia e ser uma gestora de elite. A gestora de alta performance, que é o que você vem aprendendo no meu canal, tá? Comenta aqui se esse insight foi importante para você. Pega esse link e compartilha com as suas amigas gestoras para que elas aprendam a organizar a agenda. E eu convido você para estar com a gente no nosso treinamento Formação Destrave, que é um curso exclusivo para gestoras de equipe de vendas, para você destravar sua gestão, aumentar a sua qualidade de vida com recorde de vendas, ok? Até a próxima encontro.